Olá pessoal, eu sou a doutora Caroline Berghisi, médica pneumologista do Hospital Dia do Pulmão em Blumenau, Santa Catarina. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a síndrome pós-Covid. Mas afinal, hein? Que síndrome é essa que a gente ouviu falar tão pouco, ou nem ouviu falar? O paciente, quando ele tem o quadro de Covid-19, muita gente acha que simplesmente pelo fato de ele já ter saído do isolamento, né, ou ter finalizado o seu tratamento durante aqueles 14 ou 21 dias da Covid-19, ele está livre de sintomas. E isso não é uma grande verdade. Existe uma parcela de pacientes que vão ter a Covid-19, vão ultrapassar aqueles 14 dias, porém depois podem ter sintomas específicos por alguns probleminhas, digamos assim. Então vamos tentar entender isso bem? O coronavírus é um vírus que adora fazer inflamação no nosso organismo. E ele pode inflamar alguns órgãos, mas eu vou elencar aqui 4 principais. Ele pode inflamar os pulmões, a musculatura esquelética, músculo de coxa, panturrilha, braço, músculo que a gente tem entre as costelas e que nos ajudam a respirar, o músculo cardíaco e os vasos. Vamos entender cada um deles, tá? Quando os pulmões estão inflamados, o que o paciente costuma apresentar? Como inflama todo o tecido pulmonar, o paciente pode apresentar tosse, principalmente tosse seca, e sensação de falta de ar. Se o tecido pulmonar fica inflamado, o oxigênio, no momento que chega até os pulmões, ele não consegue atravessar a parede do pulmão e chegar até os vasos. E por isso o paciente tem tanta falta de ar quando o pulmão é acometido na Covid-19. O problema é que mesmo depois da alta hospitalar, né, para pacientes que forem internados no hospital, alguns eles podem permanecer com os pulmões ainda muito inflamados. E alguns pacientes que nem precisaram de internação hospitalar, eles podem permanecer sim com os pulmões inflamados depois da Covid-19 já terminada, depois de terminados os 14 dias ali de transmissibilidade do vírus. Por que isso acontece, né? A gente tem que entender que inflamação não é algo que se resolve da noite para o dia. Isso é que nem a pele, né? Quando a pele está inflamada, quando a gente cai no chão e tem aquele raladão na pele, a pele não volta ao normal em 1, 2 dias. Ela fica dias se recuperando, forma aquela casquinha para daí lá na frente voltar ao normal. E inflamação em outros órgãos ocorre mais ou menos da mesma forma. Portanto, o pulmão ele se desinflama de forma muito devagar. Em boa parte dos pacientes pode demorar até 3 meses para essa inflamação se resolver por completo. Portanto, alguns pacientes eles podem ter essa sensação de falta de ar e de tosse seca por mais tempo do que os 14 dias, e isso tem tratamento. Se você já teve a Covid-19 e continua tendo sintomas mesmo após os 14 dias, é crucial que você passe por uma consulta com o seu médico pneumologista. Isso pode te ajudar e muito, né? Tratando de forma correta esse momento pós-Covid, você pode ter uma melhora muito mais rápida e respirar de forma muito mais tranquila. E voltar às suas atividades também, né? De forma mais rápida. Outra coisa que é muito comum de a gente ver é aquela sensação de cansaço, de fadiga, de não querer, do paciente não querer fazer nada, né? Isso muitas vezes ocorre porque o músculo esquelético ele fica inflamado também na pós-Covid. Então o paciente quer se levantar de uma cadeira, ele quer tomar banho, ele quer caminhar na rua, subir uma escada e ele não consegue porque a musculatura está toda inflamada. Isso é mais ou menos o que acontece quando a gente está sedentário e vai aquele primeiro dia na academia, né? A gente volta tudo dolorido, dói para fazer tudo. E alguns pacientes ficam sentindo essas dores na fase pós-Covid, né? E realmente é algo muito desagradável. A musculatura cardíaca também pode ser afetada, né? E sofrer inflamação pelo coronavírus e permanecer inflamada mesmo após os 14 dias. Isso a gente chama de miocardite pós-viral. E a miocardite pós-viral tem tratamento. É uma condição já muito descrita na medicina e na cardiologia após acometimento por outros vírus, né? Não é só a Covid-19 que pode inflamar o músculo cardíaco. Nós temos outros vírus presentes aí no mundo que podem causar outras infecções e que também podem inflamar o músculo cardíaco. Isso tem tratamento também. Quando o paciente tem uma miocardite, como o coração ele não bate da forma adequada e quando a gente está fazendo uma atividade física ou caminhando de forma mais vigorosa, a gente precisa do coração batendo um pouco mais rápido.
rápido para que o sangue carregue oxigênio para todas as partes do nosso organismo, alguns pacientes podem, ao fazer atividades, sentir muito cansaço. Se você está voltando a fazer suas atividades físicas e você sente que você não está melhorando, você está tendo um cansaço persistente, você precisa consultar um médico para ser corretamente avaliado, para fazer seus exames e, em caso, né, de realmente estar acontecendo uma miocardite, se você ser tratado da forma adequada. Por último, eu gostaria de lembrar da inflamação que ocorre nos vasos. Os vasos, eles, quando estão inflamados, a vasculite que a gente chama, existe um cenário de hipercoagulabilidade acontecendo dentro do vaso. O que é isso? Hiper de muito e coagulabilidade de coágulo mesmo. Então é uma chance muito aumentada de que se formem coágulos. São bolotinhas duras de sangue mesmo, coágulos, e que a gente na medicina chama de trombos. Esses trombos se formem dentro do vaso e impeçam que a circulação ocorra de forma adequada. Se essa obstrução, né, se esse trombo se forma nos vasos das pernas, o paciente tem um quadro que a gente chama de trombose venosa profunda. A circulação não ocorre ali de forma adequada, a perna começa a doer muito, a ficar extremamente inchada e avermelhada. Geralmente a trombose acontece de um lado só e daí a perna acometida tem todas essas características. Mas às vezes acontece dos dois lados. De forma geral, de um lado só. O problema maior é que esse trombo, ele pode migrar pela circulação e parar em outros locais do organismo, como na circulação pulmonar e na circulação cerebral. Quando esse trombo para na circulação pulmonar, o sangue que está passando ali pelos pulmões, ele não consegue ser oxigenado. E daí o paciente começa a ter um sangue desoxigenado circulando pelo organismo. Isso faz com que o paciente sinta muito cansaço e ele também pode sentir dor no peito pela falta de uma circulação adequada no tecido pulmonar. O tromboembolismo pulmonar, que é esse quadro que eu estou descrevendo, a gente chama de TEP, ele pode inclusive levar a óbito e merece atenção. Portanto, se você volta a ter uma piora de falta de ar ou dor no peito, você precisa procurar ajuda médica. Tanto a trombose venosa profunda quanto o tromboembolismo pulmonar, ambos têm tratamento. O tratamento é muito bom se começado principalmente cedo e de forma adequada. Em relação ao trombo que pode migrar lá para cima, lá para o vaso cerebral, o que pode acontecer? É o que a gente chama de AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico. Nesse cenário, a circulação vai deixar de passar de forma adequada em alguma parte específica do cérebro. E a parte específica do cérebro que for acometida, ela pode ser responsável por determinadas funções do nosso organismo. Por exemplo, tem uma partezinha do nosso cérebro que é responsável por fazer com que a gente enxergue, né, que a gente interprete tudo isso que os nossos olhos veem. Então, se a gente tem um AVC, né, um trombo, um coágulo que se forma ou que migra até essa região ali do cérebro, o paciente vai ter perda visual. O paciente pode ter muita dor de cabeça, dependendo da área do cérebro acometida, perda de força no braço ou nas pernas, ele derruba a xícara, derruba o talher. Ele pode ter perda de mímica facial. Ele vai sorrir, metade do rosto fica congelado, o sorriso fica parado. Ele faz mais ou menos isso aqui, né? O lado de cá fica parado. O olho, quando ele vai fechar, ele consegue fechar bem o olho de um lado e não fecha o olho direito do outro. A gente tem inervação, que é responsável por cuidar dessa mímica facial. Portanto, se o cérebro estiver acometido nessa parte, o paciente vai ter perda da mímica facial. Se você sente sintomas, mesmo que a COVID já tenha terminado, procure um médico. A gente está aqui para ajudar você. E se esse vídeo fez sentido para você, ou se você acredita que essas informações podem ser muito úteis para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhe esse vídeo. Essas informações são importantes e podem salvar vidas. Um grande abraço e até a próxima!